Olá, paz seja convosco, meus amados irmãos que estudam conosco na Escola Crescer. Esta aula vai ser sensacional para a glória de Deus. Eu peço algo que eu sempre peço aos irmãos que assistem culto, assistem às aulas. Esqueça tudo, pare para você conseguir refrigerar sua mente, raciocinar, se desligue de tudo. Igual Jesus disse para Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma coisa é necessária: estar aos meus pés. Que Maria escolheu a melhor parte, ninguém vai tirar ela daqui. Então escolha a melhor parte. Não só assistir a aula, mas prestar atenção para que você possa fazer o resumo com entendimento, com graça. Não se preocupe com a letra e com o português, se preocupe com o conteúdo, tá bom? Não deixe de fazer o resumo para você validar a sua presença, porque o resumo é a presença, é a lista de presença, e no final, lembrando que nós vamos aí honrar você com um certificado que pode, não é porque vai nos promover, o certificado é somente uma questão de honra e de que você conseguiu ir até o fim. Tanto que a Bíblia diz várias vezes, ontem eu preguei sobre isso na nossa igreja aqui, não sei quando você vai assistir isso, mas foi na quarta-feira, você pode pesquisar no canal do YouTube. Por que eu não posso parar? Você não pode parar. Assiste esse culto, foi fantástico. A palavra que Deus nos trouxe. Por que você não pode parar? Você tem que ir até o fim. Então a escola vá até o fim em todas as coisas, em disciplina, em graça. Não como um peso, mas como um presente, como um prazer de Deus. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, Pastor Carlos Monteiro, Quadrangular Itaguaí SP. Se inscreva, ative o sininho, você fica sabendo na hora que chega a aula, chega a pregação, e as pregações têm sido bênção de Deus, tem sido um presente de Deus para nós nesse tempo difícil. Os tempos são difíceis, mas esse tempo difícil Deus está purificando a sua igreja aqui na terra, tá bom? Não desista. Hoje nós vamos estar falando, bem-vindo à Escola Crescer, nível 1, aula 3, conversão e mundo. A primeira coisa é, quando você se converteu? Quem nunca ouviu falar essa frase célebre? Quando você se converteu? Ou normalmente a gente vai lá e fala com uma pessoa quando estamos evangelizando: eu me converti tal dia, eu me converti em tal ano, eu me batizei em tal ano. Normalmente a gente fala: eu me converti, e a gente atrela a linha conversão a que dia? Ao dia que nós fomos para a igreja pela primeira vez, uns ao dia que se batizou. Nessa aula vai ser surpreendente, você vai ter uma nova visão do que é se converter, e talvez, guarda o que eu estou falando, você vai falar: será que eu sou convertido? Realmente, no final desta aula, algumas pessoas vão falar: será que eu sou convertido? Talvez você vai esquecer aquela data que você falava para todo mundo. Eu me converti tal dia, porque nós vamos estudar à luz da Bíblia o que é conversão e o que é mundo. É muito bacana, e essa aula vai te ajudar a ter uma nova vida em Cristo, mas também ajudar pessoas. Nós estamos aqui trazendo uma proposta simples, porém embasada na Bíblia, para quebrar o tradicionalismo, quebrar aquele negócio de ir para a igreja e acha que é salvo. Não, nós estamos quebrando isso. Deus está restaurando os altares para com Ele. Ele está limpando a sua noiva para que Ele possa logo, logo vir buscar ela e casar-se com ela para todo sempre. Quando você se converteu? Você lembra a data? Quando você se converteu? Qual data foi o primeiro impacto que você teve com Jesus? Segundo, já que você se lembrou do dia que você se converteu, o que é conversão? O que é conversão? Conversão é girar no sentido oposto. Conversão é dobrar. Conversão é mudança de direção. Ou seja, aqui no fundo está a imagem com uma marca d'água, e esse sinal aqui, quem já estudou, já tirou carta, habilitação ou está viajando, não precisa nem ser habilitado, vê essa placa aqui, e o que ela mostra? Conversão. Conversão, voltar totalmente, mudar de direção. Você está indo no sentido norte, quando você convergir, você vai voltar sentido sul. Entendeu? Então conversão é mudar totalmente de direção, é 100%. Está indo nessa mão, você vai convergir e vai voltar pela outra mão. Não é voltar para trás, é mudar de direção. Então a palavra certa para conversão é mudar de direção, é ir sentido oposto ao que eu estava indo ou praticando. Então quando nós falamos de conversão, para nós cristãos é o quê? É mudar totalmente de direção. Eu estava indo rumo ao inferno, rumo
as coisas que não agradavam a Deus, eu estava numa estrada que não agradava a Deus e eu mudei de direção e agora eu estou na estrada certa. E quem que é a estrada certa? Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não é um dos caminhos, só existe um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é o mundo que tanto nós dizemos? Qual nós que somos cristãos é tão famoso, é tão natural entre nós a gente falar, tem alguns jargões que para nós a gente fala vaso, quem está no mundo fala, mas que esse negócio que chamam de vaso, algumas denominações chamam de terra, de manto, de irmão, mas normalmente a gente fala assim, eu saí do mundo, quando eu saí do mundo, quando eu era do mundo, dá a impressão, quando fala, mas quando era do mundo não é mais? Por que nós usamos essa expressão, quando eu era do mundo? O que é esse mundo que nós olhamos e temos nojo, que nós não gostamos? Talvez você está iniciando sua vida cristã, tem pessoas que ainda não é batizado, está nos assistindo, mas o que é esse mundo? Que nós falamos assim, eu não sou mais desse mundo, igual Jesus disse, vós estão nesse mundo, mas vocês não são desse mundo mais. Que mundo é esse que tanto nós dizemos, eu não sou mais do mundo, quando eu era do mundo, a impressão que nós morremos e somos uma alma penada, é isso? Não. Nós vamos ver uma prévia do que é de forma simples. Quando falamos do mundo, na nossa cultura cristã, não se trata daquilo que vemos, natureza, paisagens, embora houve reflexo neles. Romanos 8, versículo 20 ao 22, vai lá e fala que até a natureza sofre por causa da queda, por causa do que aconteceu. Até a natureza ela sofre, ela pena por causa de tudo aquilo que aconteceu. Diz assim, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. No versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Toda a criação é o quê? Tudo aquilo que Deus criou. Até a natureza, até o mundo visível sente o peso da queda que houve lá no princípio, desde o Éden. Mas o mundo que nós estamos tratando não é eu saí do mundo, eu não gosto mais do mundo, o mundo não me dá mais prazer. Não é o mundo globo terrestre, não é o mundo prédio, paisagens, ruas, avenidas, praias, cachoeiras. Não é este mundo que a Bíblia está falando. É o mundo, é um sistema. Estamos falando de um sistema e de uma cultura que recebemos de Adão, pós-queda, no qual ele passou a sua autoridade de governo a Satanás, dando a ele legalidade devido à desobediência, trazendo para si dores, medo, culpa, trabalhos árduos, perdendo o domínio da terra e a vida eterna. Então o mundo que nós falamos aqui é um sistema corrupto, um sistema que Deus deu ao homem, Adão, só que Adão, através da sua mulher, a mulher através da serpente, deu a Satanás a legalidade para corromper esse mundo. E Deus falou que a partir daquele momento a mulher iria sofrer, o homem iria sofrer, ele perderia o domínio sobre a terra espiritual e praticamente perdeu o domínio sobre a terra física, praticamente perdeu. Jesus não fala, o salmista não fala do Senhor é a terra e a sua plenitude, é do Senhor, mas está nas mãos de quem? Tem muita gente que tem dinheiro, mas não está nas suas mãos. Tem um carro, mas não está nas suas mãos. O documento está na mão dele, mas ele não tem o domínio. Ele não tem a posse. Entendeu? Então é isso que aconteceu. O sistema passou-se para Satanás. Lembra quando Satanás tentou Jesus? Que ele vai lá e fala assim, na terceira vez, colocou ele lá no alto monte e falou assim, tudo isto eu te darei se prostrado me adorar. Então ele tomou posse, ele dominou o sistema. Não é que o mundo é ruim. Não é que as coisas é ruim, é que o domínio que acoberta todo esse sistema está nas mãos de Satanás. Você pode ver, você pega as grandes emissoras de televisão no mundo, ela fala de Jesus, não fala porque está corrompida. As propagandas falam de Jesus, não fala porque está corrompido. Os desenhos animados falam de Jesus, não fala porque está corrompido. Porque o mundo já dominou, o sistema está corrompendo o mundo. As músicas, 95% não são para adorar a Deus, são para adorar o diabo, porque é um sistema que está corrompido, que ficou vulnerável. Satanás entrou pela legalidade da desobediência e agora ele domina tudo. E é isso que nós repudiamos, esse sistema que opera no mundo, nos filhos da desobediência. É um sistema, é uma pressão como se fosse uma nuvem que paira em todo o globo terrestre, que tudo
A vertente é para Satanás. Tudo, você pode pegar a política, infelizmente, está nas mãos de Satanás, as mídias estão nas mãos de Satanás, até o esporte muitas das vezes está. Por quê? Porque foi-lhe entregue. Então é disso que nós falamos, eu saí do mundo, do sistema, é do sistema de corrupção, do sistema maligno, do sistema que não adora, que não glorifica o dinheiro. Era para o homem glorificar a Deus, mas não é. O dinheiro é a causa de morte, é a causa de destruição, é a causa de desvio. Por quê? Porque é um sistema que nós devemos estar longe. Mas é possível a gente estar nesse mundo, romper com esse mundo e viver uma nova vida em Cristo. Então você entendeu que esse mundo é um sistema. Muito mais do que você falar, eu saí do mundo, agora não pode ir para a praia. Não. Estamos falando de um sistema. Não estamos falando tanto de um espaço geográfico. Um exemplo. Israel, Egito e Canaã é o nosso modelo quando nós tratamos de conversão em mundo. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10. Isso daqui é fantástico. Isso aqui é maravilhoso. Não pule nenhuma parte do vídeo. Vou pular para ir mais rápido. Não pule. Porque senão você não vai entender. Você não vai entender. É rapidinho. Uma hora aí a gente consegue. A gente tenta terminar. Olha o que a Bíblia diz. Quando fala da igreja hoje, dos servos de Deus hoje e do povo de Israel no deserto. Olha que lindo. Porém, é uma figura. Olha, irmãos. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo de uma nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como algum deles, conforme está escrito, o povo assentou a comer e beber, levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, da igreja, para que saibamos que é chegado já os fins dos séculos. Aquele, pois, que está em pé, olhe, para que não caia. Então, para nós refletirmos e entendermos o que é mundo, o que é conversão, nós devemos entender. Lembra quando Deus tirou o povo hebreu do Egito? Tudo aquilo foi figura de uma caminhada hoje nossa com Cristo. O que vai acontecer, o que não vai, como será, o que não será, o que pode, o que não pode. Tudo aquilo aconteceu para nós vermos o que aconteceu com o povo que saiu do Egito, mas morreu no deserto. Por quê? Porque faltou alguma coisa que nós vamos descobrir. Número 1. Escravizado o povo hebreu, escravizado mais de 400 anos. Mais de 400 anos por Faraó no Egito. Satanás é tipo de Faraó. E Egito é simbolizado na Bíblia como mundo, o sistema mundano de escravidão que domina do pecado, da magia, do passado. Então é uma figura. E nenhum outro exemplo torna mais claro a vida cristã do que o povo que saiu do Egito. Número 2. O povo aguardava um libertador, porque sozinho eles não poderiam. Quem que eles clamavam por um libertador? Deus enviou quem? Moisés. A igreja estava no pecado, o povo, nós estávamos no pecado e clamávamos por um libertador. Quem que Deus enviou? Jesus. Número 3. Depois de sofrerem muito, foram tirados do Egito com mão poderosa. Com mão poderosa. Quando eu e você, Deus nos arrancou do mundo, Ele veio com mão poderosa, nos livrou da morte. Quantas pessoas chegou ao abismo e Deus te tirou com mão poderosa, com graça, com misericórdia, assim como tirou o povo, sendo livres pelo sangue nas suas portas. Lembra que Deus falou, vai passar o anjo da morte, aquele que tiver o sangue nas vergas das portas, o anjo passará de largo, não vai conseguir tocar? Assim somos nós. Por que o diabo não toca? Porque nós temos a marca do sangue. Colossenses
1,14 vai lá e fala que pelo sangue nós fomos purificados, o sangue de Cristo. Então tudo que aconteceu com eles, você pode ver, é igualzinho o que acontece conosco hoje. Por isso que a Bíblia diz assim, olhe que aquilo aconteceu por figura, para que nós não venhamos a praticar o que eles praticaram, errar como eles erraram. Porque se nós fizermos, depois de sair do Egito, do mundo, fazer o que eles fizeram, nós vamos ficar no meio do caminho. Nós não vamos até o fim. E como eles queriam chegar em Canaã, nós queremos chegar ao céu eterno, à vida eterna. Então não podemos fazer o que eles fizeram. Próximo, 4. Passaram pelas águas do mar. A Bíblia diz que, nós lemos 1 Coríntios 10:2, diz que quando o povo passou pelo Mar Vermelho, que Deus abriu as águas do mar, aquilo foi o batismo deles. Saíram do Egito, passaram pelo mar, batismo, o batismo hebreu, para chegar ao deserto e depois a Canaã. Lembra Jesus? Jesus estava escondido. Primeira coisa que ele fez, passou pelas águas do Jordão, foi para o deserto e depois saiu para o ministério, para depois entrar no céu de glória. Assim é nós, estávamos no mundo, Deus nos tirou do mundo, passamos pelas águas do batismo. Você se lembra quando você se batizou? Quem te batizou? Você passou pelas águas, está num processo no deserto para entrar no céu. É a mesma coisa que aconteceu com o povo hebreu. Eles passaram pelas águas. 5. Tiveram experiências maravilhosas com Deus que os livrou, guardou e os alimentou 40 anos. Ou seja, a Bíblia diz assim que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Nada, Ele vai lá, Ele vai propiciar, Ele é provedor, Ele é supridor das nossas necessidades. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Não faltou comida, não faltou bebida, não faltou agasalho, não faltou sapato, não faltou nada durante 40 anos. Lembra que Deus mandava nuvem durante o dia para proteger do sol, coluna de fogo durante a noite para proteger do frio no deserto? Deus tratou com eles no deserto para os levar a Canaã durante 40 anos. Por quê? Porque Deus queria os melhores dentro de Canaã. Deus não queria qualquer pessoa, só os interesseiros. Deus queria aqueles que se interessavam por Ele, o Deus Todo-Poderoso. Diante de tudo isso, eles passaram pelas águas, andou 40 anos com Deus no deserto, viu milagres extraordinários, água brotar da rocha, coluna de fogo, nuvem durante o dia, codornizes, milagres, maná, tantos prodígios, Deus livrar eles de tantos inimigos durante a caminhada. Só que a Bíblia diz que eles não entraram. Eles não entraram na Canaã. Eles não entraram no que nós estamos fazendo um tipo aqui, no céu. Por que eles não entraram? Tudo que passaram e viram não resultou em conversão. Ou seja, viram tudo isso, mas não significa que se converteram. Não é porque uma pessoa anda com Deus que significa, entre aspas, que ela é convertida. Jesus disse: se vós estiverdes em mim e eu estiver em vós, não basta Deus ser comigo se eu não ser com Ele. Tudo isso que o povo passou, viu milagres, foi tirado com mão poderosa, passou pelo batismo, nada disso configurou, entrou na categoria de conversão. Porque não basta, é o que eu sempre digo, não basta ser batizado. Quando eu vou batizar pessoas, eu vou lá e falo, vai vir deserto, Jesus se batizou, ouviu a voz de Deus, mas ficou 40 dias no deserto. As pessoas querem um evangelho fácil, o evangelho das pétalas de rosa, um evangelho que não tem dor, que não tem sofrimento. Isso é mentira, isso é engano, isso é fraude evangélica. Nós devemos nos atentar, porque a palavra de Deus diz que eles foram provados no deserto. Viram milagres? Viram muitos milagres, mas foram provados no deserto, porque Deus queria saber o que estava no coração deles. Se não me engano, Deuteronômio 8, Deus provou para saber o que estava no coração. Toda vez que você quer seguir Cristo, Ele vai te provar para saber o que está no teu coração. Porque conversão não é só sair da onde estávamos. Nós vamos ver isso. Assista até o fim, porque é fantástico. Deus vai falar, o melhor ainda está por vir, o melhor é no fim. Isso aqui é só uma prévia. No final você vai falar, meu Deus, o que é isso? Nós vamos repensar a nossa vida cristã. Então não resultou em conversão. Número 2. Qual a diferença de tirar o povo do Egito e tirar o Egito do povo? Deus tirou o povo do Egito com mão poderosa, fez sinais, maravilhas, conseguiu fisgar eles. Só que Deus não tirou o Egito do povo. Uma coisa é nós sairmos do mundo, outra coisa é o mundo sair de nós.
Tem muita gente que vai para a igreja, não vai mais em festa, não vai mais em baile, só que o baile não saiu do coração dela, o mundo não saiu do coração dela, ainda está aqui dentro, ela está dentro da igreja querendo estar lá fora, por mais que ela não está. Mas Deus, ele olha para o coração, ele não olha para o corpo. É possível arrastar o corpo para a igreja e não arrastar a alma e não arrastar o espírito. Não adianta entrar na igreja, agora eu não brigo com mais ninguém, eu parei de brigar, mas tem ódio no coração, não se converteu. É isso que é uma conversão. Conversão não é ir para a igreja, esse negócio tem que acabar. Esse negócio aí de ir para a igreja tem que acabar. É maligno, só ir para a igreja, vou para a igreja, levanta a mão, canto, volto para cá. Não, conversão não é isso, nós estamos falando de reino de Deus. Reino de Deus é muito maior do que instituição e organização. Não estou falando para você parar. Eu sempre ouço pessoas falar assim, pastor, eu fumo, e vou para a igreja, já que eu não consigo parar de fumar, eu vou parar de ir para a igreja. Não. Olha o pensamento, eu prefiro parar de ir para a igreja do que parar de pecar, de errar. Não, nós não podemos ter essa visão. Lá é casa de concerto, lá é olaria, lá é lugar que Deus transforma, mas tem que ter liberalidade da nossa parte. Tem muitas pessoas que saíram do mundo, mas o mundo não saiu de você. Não tem como. Deus, ele não quer só te tirar do mundo, ele quer tirar o mundo de você. Deus tirou o povo do Egito, mas não tirou o Egito do povo, porque o povo não deixou. 3. O povo deixou o Egito, mas permaneceu com saudade dos costumes. Cultura, comida, o DNA de escravo. Eles tinham saudade, lá no Egito. Vira e mexe, quando a situação dava uma coxada, uma apertada aqui que o povo falava, que saudade do Egito. Quem nos dera estar no Egito, porque lá não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha dor, não tinha culto. Tem gente que chega no domingo e fala, quando eu era do mundo, no domingo eu era livre, agora eu não posso ir em festa. Então não é para você, cai fora enquanto dá tempo. Para de brincar com Deus enquanto é tempo. Tem gente que é um peso. Tem gente que é um peso, ela tem saudade que quando ela tinha liberdade. Tem gente que está no ministério e fala, agora tem que ensaiar. Isso não pode ser um peso, tem que ser um prazer na tua vida, tem que quebrar uma maldição que repousa sobre a igreja. Não pode acontecer isso, pode ser difícil, mas não pode ser peso. Nós não podemos ter saudade das coisas de lá, e a cara de Deus vai tirando. Então talvez você fale, mas tem coisa aqui dentro, mas você está contando para Deus? Ele vai tirar aos poucos, porque é um processo, nós vamos ver, não é do dia para a noite não, é um processo. Não adianta a gente entregar o corpo, só que se ele não puder mexer no coração, isso não é conversão. Conversão não é mexer no corpo, conversão é mexer no coração. Êxodo 16, 2 e 3 diz assim, os filhos de Israel disseram, quem dera tivéssemos morrido no Egito, por mão do Senhor na terra do Egito. 2, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram, quem dera termos morrido no Egito pela mão do Senhor, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão até fartar, porque nos trouxe a este deserto para nos matar de fome no meio desta multidão. Olha a saudade batendo. Lá no Egito a gente comia do bem e do melhor, a gente tinha amizade, a gente tinha banquete, tinha drink, tinha tudo. Coração de escravo. E aqui já tinha passado tempo, algum tempo depois que eles saíram. Lógico que ainda não foi dada os mandamentos, mas aqui tinha saudade, ardia o problema. Guarda isso, talvez você está com medo aí. O problema não é o mundo não sair de você, o problema é as pessoas expressar, verbalizar. Que saudade, que vontade de começar a murmurar. Uma coisa é você ter saudade aqui dentro e você orar, Deus me livra, me guarda, não quero isso aqui me assola, isso aqui me persegue. E às vezes vai ser 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, 7, 8, 10, 15, 20 de processo. Só que se Deus não conseguir entrar no teu coração, Ele nunca vai gerar conversão em mim e em você. Porque é um processo. Que saudade, que desejo, murmurar, reclamar dentro de casa, isso não é evangelho, isso aqui não é cristianismo. Cristianismo é você pegar uma coisa que você não se conforma, uma dor que você tem, e você lançar para quem? Para Deus. Deus, eu tenho saudade, tira de mim esse desejo, essa raiva, esse ódio. Fala para Deus. Não pode verbalizar para as pessoas. Que saudade, aqui falaram no meio do povo. Falaram contra Moisés, contra o líder dele. Quantas pessoas se levantam contra pastor? Ministério afundado, vida afundada, quer culpar líder, quer culpar o seu pastor, quer culpar o seu patrão. Por quê? Porque ele não abriu o coração. Daí vai lá e murmura contra Moisés. Culpa é de Moisés, porque ele não nos deixou.
toda pessoa que não quer se converter, não quer se alinhar, ela vai achar um culpado. Pode ver isso daí, toda pessoa, ela vai começar a tirar para todo lado, porque falta o quê? Realmente se colocar na posição e abrir o coração para uma conversão em Deus. Então eles tinham saudade. Eles estavam no deserto com Deus, mas tinha saudade dos deuses do Egito. Estava com Deus, mas longe de Deus. Podemos estar no caminho certo, fazendo as coisas erradas. Eu posso estar no caminho certo, fazendo a coisa errada. A pessoa pode estar no trabalho e não ser trabalhador. Pode estar na escola e não ser estudante. Pode fazer uma prova e não passar. Então, pode ter filho e não cuidar. Não é porque estamos no caminho certo que estamos fazendo tudo certo. O povo hebreu, conhecido como povo de Deus, viveram toda a sua vida reclamando e murmurando. Estavam no caminho certo, rumo a Canaã, mas passou a vida só reclamando, resmungando e murmurando contra Deus. Uma coisa é você não concordar, não aceitar a vida que você está levando, mas chegar diante de Deus e confessar: Deus, eu não estou contente, me ajuda, abra uma porta. Isso é oração. Agora, falar para as pessoas, tentar convencer as pessoas, isso é murmuração, é reclamar, é se levantar contra Deus. E não há homem na terra, anjo no céu e demônio no inferno que possa contra o nosso Deus. Bater de frente com Deus é a pior coisa que existe. 2, não confiaram em Deus e no seu poder. Qualquer coisinha, eu acho que dessa Deus não vai nos tirar, dessa eu não vou passar. Não confiaram em Deus e no seu poder. Desejaram ter deuses visíveis, queriam ter ídolos. Todo mundo tem um Deus, um santo casamenteiro, um santo disso, um santo daquilo outro, uma imagem disso, uma imagem daquilo. Por que nós só temos que ter um? A gente não pode ter vários. Eles não acreditavam que um era suficiente para suprir todas as coisas. Só há um Deus, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não aceitavam esperar Moisés no monte, eles eram submissos à autoridade delegada por Deus. Lembra quando Moisés subiu ao monte para ouvir a voz de Deus e trazer o recado para eles, trazer os mandamentos? Foi passando o tempo, eles falaram: Moisés não vai voltar mais. Olha o processo de conversão. A igreja, o que? Tem muita gente, diz a Bíblia, que nos últimos dias vai se afastar do caminho de Deus. Por quê? Vão reclamar: Deus não... Faz tanto tempo que Jesus falou que ia voltar, não volta logo. Vou ficar esperando coisa nenhuma. A Bíblia diz que muitos vão voltar para as festas, orgias, para a bagunça, vão retroceder, vai voltar para o pecado, porque não espera a vinda dele. Igual o povo. O povo, Moisés subiu e falou: eu vou subir, mas uma hora eu vou voltar. Mas não deu data. Não deu data. Deus deu data para Moisés, mas Moisés não deu data para o povo. Isso é fantástico. Mas o povo não, Moisés está demorando. Vamos fazer deuses, vamos dar um jeitinho. Vamos fazer um escape, um negocinho aqui, um negocinho ali, não tem nada a ver, não é pecado, qual que é o problema? Eles não esperaram Moisés chegar, porque não esperaram Moisés chegar, se corromperam e pereceram no deserto. Nós aguardamos a bendita volta de Jesus, que não sabemos quando que vai ser, mas devemos aguardar até que ele volte, porque se ele voltar, como Moisés voltou e não encontrou o povo de acordo, Moisés falou assim: quem é por mim, quem é por Deus, mata todos os idólatras. E matar os idólatras. Nós não podemos perecer querendo arrumar escape, deuses que vão adiante de nós. Nós só temos um Deus e temos que ser fiel a ele até a morte. O resultado foi trágico. Não possuíram a terra que Deus havia prometido. Podemos passar a vida com Deus na sua casa e até desfrutar de suas bênçãos, mas assim ainda ir para o inferno. É possível ir para a igreja, se batizar, falar em línguas estranhas, ter a bênção de Deus, ter prosperidade, ser dizimista, ser ofertante, mas ir para o inferno. Nós estamos falando de conversão verdadeira, de uma conversão verdadeira, que começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Converter não é: agora eu aceitei Jesus, eu vou para a igreja e a primeira coisa que eu vou mudar, homem tem que colocar terno, mulher tem que colocar isso e aquilo, porque não é pecado, usar saia, terno, não. Nós estamos falando de algo mais profundo. Não adianta nada. Como Deus falou assim: o povo tem que se circuncidar para mim. Só que Paulo ele vai lá e diz que o povo se circuncidou na carne, mas não circuncidou o coração. E ele vai lá e fala que a circuncisão de coração vale mais do que a circuncisão na carne. Deus, ele quer circuncidar o nosso coração. Ele quer marcar o nosso coração. O externo é exterior. O homem vê. Mas Deus não está preocupado com aquilo que o homem vê. Ele está preocupado com aquilo que ele vê, que começa do coração.
A promessa é condicional. Deus, ele prometeu que nós vamos ter a vida eterna através de Cristo, se permanecermos até o fim. Da mesma forma que Deus prometeu que não entrariam, agora ele promete que não. O mesmo Deus que prometeu que eles entrariam na terra, é o mesmo Deus que fala, eles não vão entrar. Olha o que diz Número. Mas peraí, como que Deus fala duas coisas diferentes? Deus está errando? Não. A promessa é condicional. Números 14, 28. Olha, Deus prometeu que eles iriam entrar. Agora Deus promete que eles não vão entrar. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim falarei a vós. Ou seja, o que falam contra mim, eu vou falar contra vocês. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também os que foram contados segundo a vossa conta, de 20 anos para cima, todos que contra mim murmuraste neste deserto. Deus prometeu: me culparam, contenderam comigo, vão perecer no deserto, não vão entrar. Quem tem 20 anos para cima vai morrer tudo no deserto, o cadáver vai ficar aqui no deserto, porque murmuraram, porque não me obedeceram, não abriram o seu coração para eu entrar. Eu tirei eles do Egito, mas eles não tiraram o Egito de dentro deles, vão perecer. Só quem tem 20 anos para baixo é que vai entrar na terra. Então não basta ver milagre, enfim, tudo o que eles viram e ainda não conseguiram entrar na Canaã. Agora, olha para você ver que fantástico essa questão aqui. Resultados, ministério, dons, não reflete salvação ou conversão. A gente pode ter resultados positivos, ministério, dom, mas isso não é reflexo de salvação e conversão. Jesus alertou que muitos seriam usados poderosamente, mas iriam para o inferno. Olha que Mateus 7, Jesus diz, isso aqui eu sempre digo, quando eu dou aula, isso aqui é aterrorizante. Isso aqui chega a apavorar, chega a estremecer, chega a estremecer e apavorar, irmãos. Olha o que Jesus fala em Mateus 7, a partir do 21 eu vou ler. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não é quem fala, é quem faz. Nem todo o que me diz que eu sou Senhor dele, que é evangélico, que é gospel, que é católico, que é protestante, vai entrar no reino de Deus. Só quem faz. Falar é uma coisa, fazer é outra coisa. Mas quem faz a vontade do meu Pai. Ou seja, quem que é uma pessoa convertida? É aquela que faz a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Está na palavra. Não é o que faz a sua vontade. É o que faz a vontade. Então é muito importante isso daqui. 22. Muitos. Olha aqui a palavra muitos. Você pode ler. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Dom. Não expulsamos demônio? Dom. Não fizemos em teu nome muitas maravilhas? Não falamos em línguas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Mas espera aí, curava, libertava, expulsava demônio, falava em língua, profetizava, rodopiava, que eu não sou contra, não estou falando isso, que nós somos contra. Só que a Bíblia diz assim, que ele vai falar: eu nunca te conheci. Como que uma pessoa profetiza em nome de Deus, profetiza em nome de Jesus, cura em nome de Jesus, fala em línguas em nome de Jesus, expulsa demônio em nome de Jesus, e ele vai lá e fala: eu nunca te conheci. Ele conhecia o nome que eu usava, mas ele vai falar: eu não te conheço. É muito perigoso e forte. Eu não te conheço. Mas peraí, como que Jesus não conhece uma pessoa que passou a vida na igreja, que estava no ministério, que estava no altar, que estava fazendo a obra dele, que cantava, pulava, pregava? Ele vai falar: eu não te conheço. Como? Eu conheci ele, só que ele não me conhece.
Eu não posso falar de alguém que eu não conheço. Vocês usaram meu nome para profetizar, expulsar demônio, curar, mas eu não te conheço. É muito fácil a gente entender como que eu conheço ele e ele não me conhece. É fácil. É fácil isso. É igual quem aqui conhece, vamos supor, Datena. Um apresentador de televisão, Datena. Você conhece ele? A maioria conhece. Sabe o nome, o jeito que ele fala, os posicionamentos, talvez o time que ele torce, o Neymar. Quem que não conhece Neymar? Outros ícones do futebol, da televisão. Você conhece, talvez sabe o número que ele calça, sabe o time que ele joga, a idade que ele tem, o que ele gosta de comer. A pergunta é, muitos de nós conhecemos muitas coisas do Neymar, do Datena e de outros ícones da televisão. A pergunta é, ele conhece você? Ele sabe o seu nome? Ele sabe o que você gosta, onde você mora? O time que você torce? Não. Muito menos eu. Ele não sabe nem que eu existo. Por quê? Porque uma coisa é você conhecer ele. Outra coisa é ele te conhecer. É recíproco. Então Jesus falou, vocês me conhecem, vocês me usam, mas eu nunca vos conheci. Nós nunca fomos apresentados. Eu nem sabia que você existe. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Está entendendo o perigo que nós estamos vivendo? Tem que quebrar essa maldição de só ir para a igreja, de só sentar numa cadeira 1h30, ficar olhando o relógio, voltar para casa e está de bom tamanho. Tem que acabar. Isso daí é perigoso, é destrutivo, é nocivo, é prejudicial. É um vírus que é pior do que a Covid, que ela manipula a alma, manipula ministérios. Por isso que eu falei que no final nós iríamos ter dúvidas. Será que somos realmente convertidos? Será que realmente somos convertidos como achamos? Até nós. Ah, mas aqui está falando de membro. Não, até nós. Eu sempre digo isso, não tem esse negócio de falar vocês, não. Nós temos que repensar. Não é porque eu tenho o poder do microfone, sou pastor titular, que eu acho que eu sou bom, que eu estou preparado. Paulo diz no versículo que nós lemos em 1 Coríntios 10, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quem está de pé tem a probabilidade de cair. Quem está caído tem a probabilidade de se colocar de pé. Nós não podemos nos achar, não, eu estou bom, estou preparado. Nós vamos ver agora. Agora que vem o perigo. Agora que entra a questão. Quem nunca ouviu falar de Pedro? Pedro, o grande apóstolo de Jesus Cristo. Olha a biografia de Pedro. Olha a biografia de Pedro. Olha o que Pedro passou, viveu com Cristo. Número 1, escolhido pelo próprio Jesus. O próprio Jesus foi até ele, usou o barco dele, fez ele ter uma pesca maravilhosa quando estava lavando as redes. Falou, já era, não dá para pescar mais. Pedro foi discípulo de João Batista, não era qualquer pessoa. Ele primeiro foi discípulo de João Batista, depois quando João falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Pedro deixou João e começou a seguir Jesus. Terceiro, seu barco foi o primeiro usado por Jesus. A sua sogra, se ele tinha sogra é porque tinha mulher, então Pedro, que dizem que é o primeiro papa, foi casado, então ele não tinha um celibato, ele era casado. Sua sogra foi curada pelo mestre. Enquanto ele estava no ministério, Jesus foi lá na casa dele, tocou na sogra dele, que estava muito enferma, a ponto de morrer, e ela ficou curada e ela passou a servir Jesus. Ele é o único discípulo que andou sobre as águas. É o único. Jesus falou assim, Pedro falou, se é o Senhor, diga que eu vou até o Senhor. E Jesus falou, venha, sou eu. E Pedro andou sobre as águas, afundou, mas também andou. Andou sobre as águas, nenhum outro conseguiu, e a física não consegue explicar isso daí. Sexto, viu Jesus se transfigurar. Ele viu Jesus, viu Moisés, viu Elias. Pedro foi o homem que deu a maior revelação, diria, da Bíblia Sagrada. Quando Jesus falou, o que os homens dizem que eu sou? Aí os discípulos, um fala que o senhor é Isaías, outro Jeremias, outro João Batista que ressuscitou, um dos profetas. Jesus falou, e vocês que andam comigo? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro vai lá e fala assim, Jesus, tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai lá e fala, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai deu a maior revelação de todas para você, mostrando que eu, Jesus, sou o Cristo. Sou o Filho de Deus que veio ao mundo. Maior revelação que um homem recebeu. Oitavo,
Jesus falou, dar-te-ei as chaves do reino, autoridade e as chaves do reino dos céus. Autoridade para perdoar, para segurar, para colocar alguém no ministério, para tirar. Pedro, quando os romanos vieram cobrar imposto de Jesus, romanos, através dos publicanos, falou, Pedro, você paga imposto? Seu mestre paga imposto? Eles não tinham dinheiro, foi até Jesus, falou, Jesus, estão querendo cobrar nosso imposto, nós não temos dinheiro, Jesus, o que a gente faz, Jesus? Jesus falou assim, fácil, Pedro. Pega uma vara com anzol, vai no rio, pesca. O primeiro peixe que você tirar, abre a boca e lá dentro vai ter uma moeda. E a moeda você vai pagar o imposto por mim e por você. E Pedro fez assim. E dentro da boca do peixe tinha exatamente o valor que era para pagar o imposto de Pedro, pagar o imposto de Jesus. Olha o que Pedro experimentou, afora milagres, ressurreição, afora que ele era um dos mais íntimos de Jesus, ele era um dos 3 mais íntimos de Jesus. Só que esse mesmo Pedro, será que era convertido? Ele era discípulo, andou 3 anos com Jesus, fez milagres, passou por tudo isso. Mas olha o que Jesus disse a Pedro. Pedro achou que depois de 3 anos já estava preparado para a defesa de Cristo e da sua fé. E se arriscou dizer que estava pronto para morrer. Mas Jesus retificou. Ratificar e endossar. Confirmar. Jesus retificou. Ele tirou. Ele reformou a resposta de Pedro. Olha o que Pedro diz. Lucas 22, 33. Lucas 22, 33. Olha o que Pedro disse. Jesus, nesta noite, ele vai lá, ele está caminhando para a morte. Jesus anuncia que vai morrer, que vai ser entregue nas mãos dos pecadores, que vão cuspir, vão esbofetear ele, vão crucificar. E Jesus vai lá e fala para os discípulos, vocês vão se escandalizar, vocês vão fugir, porque vão me pegar e vai bater medo em vocês, vocês vão fugir. Olha o que Pedro responde. Versículo 33 de Lucas 22. E Pedro disse ao Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Isso é poderoso. Pedro falou assim, eu estou pronto. O que é pronto? Ninguém come comida mais ou menos. A gente come comida pronta. Ninguém come arroz cru, feijão cru. Come quando está pronto. Um filho fica falando ao marido, a comida está pronta, por quê? Preparada, está acabada. Não, estou terminando, ainda não está pronto. Pedro, quando Jesus fala assim, todos vocês vão fugir, vão se escandalizar, vão me abandonar. Pedro falou, não, o senhor está errado. Ele repreendeu Jesus e falou, não. Eu vou provar que eu estou pronto para te servir, para te honrar. Eu estou preparado, eu estou pronto. Depois de 3 anos aí que eu vi tudo isso daqui, eu estou pronto, pode vir o que vier, que eu aguento. Pedro achou que estava pronto. Pedro achou que estava convertido. Jesus fala, não, Pedro. Em Marcos 14, Jesus olha e fala, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. Pedro negou, pois achava que estava pronto. Quantos de nós achamos, eu estou pronto? Estou pronto para pregar, estou pronto para o ministério, estou pronto para um trabalho melhor, estou pronto para viajar, estou pronto. Muitas pessoas não estão prontas, por isso que não recebem. Às vezes nós achamos, eu estou pronto, eu estou preparado, já tenho 20 anos de igreja, já tenho 30, eu tenho ministério, sou pastor, sou isso, sou aquilo, estou no altar, sou músico, sou diácono. Não. Nós devemos tomar cuidado quando falamos, estou pronto, estou preparado, estou formado. Isto é muito perigoso quando nós falamos, porque Pedro olhou para Jesus e falou, estou pronto. Jesus olhou para Pedro e falou, você não está. Olha a diferença. Quando eu acho que estou, Jesus vai falar, você não está. Você só está começando. 3 anos depois, e depois de todas essas experiências, Pedro ainda não era convertido. Pedro falou, eu estou pronto. Agora olha a resposta de Jesus. Lucas 22, 32.
Diz assim: e disse também o Senhor, vou ler o 31. E disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. O que é cirandar? Esmagar, passar por cima, te provar como trigo. Mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha o que Jesus falou: Pedro, você acha que está pronto? Teve uma batalha espiritual. Satanás preparou uma cilada. Satanás preparou a tua queda. Você não está preparado, Pedro. Se eu não orasse ao Pai, você nem estava sabendo disso. Se eu não estivesse intercedendo por você, Pedro, você não ia aguentar. Essa seria a sua última noite viva. Do mesmo jeito que Judas vai ter sua última noite, era para ser a sua última noite, Pedro. Por favor, Pedro, não é assim. Eu roguei, eu falei com Deus para Deus não permitir você passar por isso que Satanás preparou para você, Pedro. Aí olha o final. Isso aqui é o cerne, a chave da nossa escola hoje, da nossa aula de hoje. Mas, Pedro, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Olha o que Jesus falou para Pedro. Depois de tanto tempo andando junto, de ver tantos milagres, aquela lista, aquela biografia de milagres, de poder, Jesus vai falar: quando você se converter? Jesus não falou você é convertido. Quando? Mas como que uma pessoa pode passar por tudo isso, andar com Jesus durante tanto tempo, ver tudo isso? Se Jesus falou para Pedro: Pedro, você fez tudo isso, mas você ainda não é convertido. Imagine nós, irmãos. Quantas pessoas são religiosos porque tem uma vestimenta diferente, acha que está no altar, acha que está na casa de Deus, acha que está pronto para ir para o céu. Acha que eu estou pronto, eu mereço bênção, eu mereço milagre. Cadê meu milagre? Coloca Deus na parede. É uma pouca vergonha isso. E tem denominação que quer colocar Deus na parede. É uma pouca vergonha. Isso aí não é evangelho. Como que se Deus fosse obrigado, subalterno, subordinado a nós. É perigoso, nós não temos direito a nada. Nem convertido talvez poderíamos falar mediante esse estudo que nós estamos tendo. Jesus falou: Pedro, quando você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos. Aí você está pronto, porque você vai ser uma rocha. Você vai ser um escudo. Pedro falou: não, eu vou provar que eu estou pronto. Que ele pegou a espada e tentou ferir o servo do sumo sacerdote. Isso não é uma pessoa preparada. Porque ele não entendeu que Jesus precisava morrer na cruz. Quem não entende o poder da cruz vai tentar de alguma forma manipular a cruz. Pedro não tentou defender Jesus, ele impediu Jesus de ir para a cruz, ele não sabia o poder, porque cruz é conversão. Então Pedro, quando ele atacou o servo, ele não era um defensor de Cristo, ele só era o homem da natureza dele, agressivo, um agressor, um rude. Ele não estava convertido. É isso que nós devemos entender. Ele não defendeu Cristo, ele defendeu a ideia dele. Ele defendeu a opinião dele. Eu estou pronto, eu vou provar que eu estou pronto. Eu já vi muitas vezes isso: eu quero ir para o altar, quero pregar, eu quero ser pastor. Não, espera, aguarda, não é tempo, não é desse jeito, é difícil, é complicado. Se eu soubesse que ia ser tão difícil, eu não teria aceitado o chamado. É uma frase que eu ouvi do Benny Hinn há uns tempos atrás, uns anos atrás, uns 3 anos atrás. Não é dessa forma, é perigoso, é cautela. Nós devemos entender que nós só estamos aqui pela graça e misericórdia, estamos em um processo. Quando você se converter, Pedro? Imagine ouvir isso da boca de Jesus. Depois de 3 anos, tudo o que aconteceu, Pedro. Quando você se converter? Você está aqui, mas ainda o seu coração não está 100% transformado. E o último, conversão é um processo. Conversão é um processo de uma vida toda, que só acontece se realmente entregarmos 100% de nossas vidas a partir de uma decisão. Não é emoção. Não é emoção: eu acho tão bonito ir para a igreja, eu acho tão bonito os evangélicos, eu acho tão bonito quando meu pastor está pregando, eu acho tão bonito. Não, não é dessa forma, não é desse jeito. Conversão é muito mais, é uma decisão de entrega total, 100% que emana, que sai, que a matriz é o coração, que sobeja, que sobra, que sai do coração para o coração de Deus. Conversão é quando o meu coração está na mão de Deus e o coração de Deus está nas minhas mãos. É uma troca de 100%. Eu só tenho tudo de Deus quando Deus tem tudo de mim. Não tem como.
é uma ação recíproca, é uma decisão. Conversão é uma decisão e não uma emoção. É como eu falo, todas as coisas. Você não é dizimista? Não espere sentir para dar. Isso é manipulação espiritual. Ah, quando eu sentir eu vou dar. Não, é uma decisão. Ou você decide obedecer, ou você vai esperar o sentimento. E sentimento não vai vir. Porque sentimento vai estar ligado à tua necessidade. Enquanto você tem necessidade de falar, não senti, não é tempo, Deus não falou comigo, Deus não vai falar, Ele já falou. E está falando desde o início da criação. Ah, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo porque eu não senti. Eu não preciso sentir. Princípio não é sentimento. Princípio é obediência. É se alinhar. Não é emoção. É uma decisão à vontade de Deus, não à minha vontade. Passando a ouvir a sua palavra e praticar, porque a Bíblia diz assim que aquele que ouve a palavra e não pratica é um homem que logo, logo não vai permanecer de pé. É a casa que foi edificada sobre a areia. Vem as ondas do mar, vem a chuva, vem o vento e derruba ela. Agora, aquele que ouve e pratica é uma casa na rocha, que vem o vento, vem tempestade, vem mar e não derruba. Então não adianta ouvir, ouço, acho bonito, acho bacana. Ouve, mas não pratica, não está em conformidade com a palavra de Deus. Só está no campo da emoção, do sentimento, do que é bonito. É um mero evangélico, é um mero tradicional. E Deus não é Deus dos evangélicos. Ele é Deus dos filhos dele. E só é filho quem aceitou Jesus de inteiro e puro coração. E agora vive para ele, para a glória dele e para a concordância da palavra dele. Reconhecendo que precisamos de mudança e sendo humildes diante dele. Nós precisamos ser o quê? Humildes. Lembra a oração do publicano e do fariseu? Eu sou isso, eu sou dizimista, sou ofertante, eu oro, eu jejuo, eu nunca adulterei, nunca roubei, nunca matei. O outro só falou, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Isso é um princípio de conversão, humilhação. Rasgar o coração e falar, Deus, eu não estou bem, eu não estou preparado, Deus. Essa luta que eu não estou preparado. Não, eu estou preparado, pode vir, não. Às vezes a gente prega com ímpeto, seja forte. Só que lá no fundo nós devemos reconhecer que a nossa fortaleza não somos nós. A nossa fortaleza, o nosso escudo é o Senhor, que se compadece de nós e nos livra do mal. Se estivermos debaixo das asas dele, ele nos guarda. Se estivermos aleatório, jogado, de escanteio, o mal pode nos pegar. Olha o que diz Tiago 4,4. E eu fecho a aula, creio que até com uma antecedência. Tiago 4,4. Diz assim, o 3. Pedis e vocês não recebem, porque pedem mal, para gastar nos vossos prazeres. Porque às vezes a gente não recebe as coisas de Deus para gastar naquilo que nos agrada. Eu queria ter ministério para minha glória. Queria ter isso para minha glória. Queria ter aquilo para me aparecer, o meu dom, o meu talento, o meu chamado. Queria ter uma empresa para me esfregar na cara de tal pessoa que eu consigo. Queria ser líder para mim poder mandar naquela pessoa. Não, a Bíblia diz assim, nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, para gastar nos nossos prazeres. Tudo que nós temos, você pode ter o melhor carro e não é pecado, você pode ter uma Range Rover, você pode ter um carro, uma mansão, você pode ter muito dinheiro. Só que tudo que você tem é para gastar com o prazer de Deus, com o prazer daquilo que Deus se agrada. Você pode ter tudo, mas não é para te agradar ou me agradar, é para agradar o Deus que te salvou. E o versículo 4 diz assim, adúlteros e adúlteras. Quem que é adúltero? Que tem um marido, uma esposa e tem prazer em outra, vive com outra. Assim nós temos um Deus. Só que quando a gente se aventura, a gente troca Deus pelos prazeres das coisas do mundo, pelas outras coisas, o que acontece? Adúlteros e adúlteras. Vocês não sabem que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus? Porque qualquer um que quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Não é vai ser, é. Ou Deus ou o mundo, não tem como. Um pé na igreja, um pé no mundo. Um pouco no coração de Deus, um pouco no coração das coisas da terra, não. Ou é Deus. Se você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo. Inimigo declarado. Por isso que o mundo te persegue. Por isso que é tanta dor e aflição. Agora, se você é amigo do mundo, se prepare. Porque Deus é o teu inimigo, é o meu inimigo. E ninguém vence. Imagina, irmão, é pior ser inimigo de Deus
do que ser inimigo de Hitler, Mussolini, de Kim Jong-un lá da Coreia, do que qualquer outra pessoa. Jesus falou, Deus falou, se você é amigo do mundo, eu sou o teu inimigo. Número 1, não tem como, não tem como. E eu termino dizendo, fala assim, pastor, então Deus é meu inimigo. Uma coisa é você amar o mundo. Tem gente que ama o mundo. Eu quero, estou aqui, estou me aventurando. Esquece de aventura, não dá mais tempo de se aventurar. Não dá mais tempo de ficar brincando com Deus. Isso, aquilo, não. Esquece. Para de manipular a verdade ou o evangelho. Não acho que porque está na igreja está salvo. Só que talvez tem pessoas que estão aí me assistindo e você está sofrendo. Como todos nós sofremos. Talvez um relacionamento do passado, música daquele tempo, daquela época, sentimentos, desejo, você tinha mais coisa, você tinha mais dinheiro, isso dói no seu coração, fique tranquilo. Você não ama isso daí. É um processo que você está passando. Cabe a você falar, Deus, tem isso daqui do mundo ainda na minha vida, no meu coração, tem isso aqui eu não consigo largar. Quando você fala isso, Deus ele se derrete na tua presença, sabe por quê? Porque Deus, diz a Bíblia que Deus ele não suporta um coração quebrantado. Quando uma pessoa quebranta o coração, Deus ele se derrete, ele se derrama. O problema não é você ter alguma coisa aqui dentro, é não confessar. E falar para ele que está aqui dentro e que você não quer mais e você não consegue. E o mundo não tem te abandonar. Se renda ao Deus que tudo faz, é Ele que nos liberta. Você não é o seu libertador, guarda isso, para de tentar se libertar. Você tem um libertador que é Jesus, se renda a Ele, fala, Jesus, eu não aguento, eu não quero esse mundo, eu não quero essas práticas, eu não quero falar isso, eu não quero viver aquilo, eu quero mudar. Quando você falar, Ele vai aos poucos, é um processo, não é um passe de mágica. Talvez ainda está uns 3, 4, 5, 10 anos e tem coisa lá no fundo do seu coração, porque temos. Continua falando, Deus ainda tem coisa para mudar, ainda tem coisa para ser tirado. Não me deixa, Senhor, perecer. Eu não quero estar no deserto com o Senhor e passar a eternidade longe do Senhor. Não é porque estamos com Ele hoje que vamos estar para sempre com Ele. Conversão imundo. Essa foi a aula de hoje. Eu quero te abençoar. Deus, eu abençoo, Deus, cada pessoa que está assistindo essa aula, os que estão fazendo a escola conosco, talvez pessoas que não estão fazendo a escola conosco, que está com o coração dolorido, Deus, desalentado, abatido, Pai. Por favor, Pai, a Tua palavra, ela vem como correção, mas a Tua palavra diz que o Senhor corrige quem ama. Se tem alguém triste, Pai, a Tua palavra diz que a correção a princípio gera tristeza, mas depois tem um peso eterno de glória. Deus, aonde há um coração triste, abatido, cansado, gera em nós, Pai. Porque não é porque eu estou falando, Deus, que eu estou 100% pronto, não, Deus, eu estou me preparando, Pai. Nos ajuda, gera em nós, meu Pai, prazer pelas Tuas coisas e repúdio, renúncia pelas coisas do mundo. Dá-nos tristeza, Pai, angústia pelas coisas, Deus, do passado. E que nós possamos viver as novas, de olho, Deus, na vida eterna. Livra-nos da religiosidade. Livra-nos, meu Pai, desse negócio de ir para a igreja, sentar lá, se levantar, voltar para casa, esquecer, Deus, de tudo. Isso não é evangelho, Pai. Isso é a igreja falida, Pai. Por favor, Pai, nos ajuda para a Tua honra e para a Tua glória. Nos abençoe, visita cada irmão, irmã, servo do Senhor, pastor, pastora que precisa do Senhor neste tempo. Supra as necessidades, Pai. Porque se o Senhor não fazer, não há homem na terra que possa fazer. Em nome de Jesus o Cristo. Amém. E graças a Ti.